nós conhecemos possivelmente museus de ciências, aqueles museus de história natural, grandes, enormes, antigos. Que ciências e que tecnologias são apresentadas naqueles museus? Essa pergunta é interessante pensar em várias perspectivas, né? Porque os museus estão com nós há já muito tempo, né? E são um espaço cultural muito importante. Mas eles conformam, né, uma perspectiva das ciências e das tecnologias que é muito importante no imaginário da sociedade. Então, alguns problemas assim que eu gostaria de señalar, a maior parte deles está como dominado assim por uma lógica que a gente poderia chamar de uma lógica disciplinar. Eles respondem primariamente à perspectiva das disciplinas científicas. Então, temos o Museu de História, temos o Museu de Arqueologia, temos o Museu de Ciências Naturais. E aí, a forma que as temáticas são representadas dentro dos museus muitas vezes respondem estritamente a essa lógica que a ciência interpreta aos temas de estudo, mas que muitas vezes está muito longe das preocupações daqueles visitantes que não são cientistas, que não vão ao museu porque têm um interesse específico de aprendizagem pontual de algum aspecto disciplinar. Então, a pergunta para mim, aí para nós fazer é o que esses museus estão pensando que os visitantes estão vendo, né? Para que estão sendo colocadas as questões desse jeito, sem considerar muitas vezes qual é o olhar do visitante. Mas temos outros problemas também, né? Que eu gosto de chamar de visões obstaculizadoras da ciência. A gente poderia falar, por exemplo, essa perspectiva que muitas vezes a ciência é mostrada como uma representação neutral, como se ela fosse apolítica, muitas vezes ahistórica, parece que não tivesse um processo das ideias, como que as coisas foram encontradas, né? A gente mostra muitas vezes nos museus a ciência já feita, as coisas já resolvidas. A ciência que não problematiza as questões sobre as quais está trabalhando. Uma outra visão obstaculizadora da ciência é essa ideia de que a ciência é feita muitas vezes por pessoas muito especiais, gênios, pessoas muito capacitadas, muito inteligentes. Essa ideia da ciência feita só para alguns poucos é muito elitista e é um outro problema que a gente encontra reiteradamente nos museus de ciência. Eu acho que frente aos problemas que a gente precisa focalizar das representações das ciências e das tecnologias nos museus, uma das coisas que precisa pensar e ter bem em conta é qual que é o papel que estamos otorgando aos visitantes. É nossa responsabilidade nos preocupar com os visitantes, com o que eles pensam, o que é o que eles lhes preocupa em cima dos assuntos que a gente está colocando nas exposições. Uma experiência interessante que a gente fez no Brasil, por exemplo, foi lá em São Paulo, em Campinas. A gente desenhou uma exposição que foi sobre nanotecnologia e nanociência, que chamou a Nanoventura. Para nós, a interação com os visitantes antes, no processo de criação da exposição, foi muito importante, porque conseguimos nos aproximar de crianças e adolescentes, colocando uma questão como nanotecnologia, tentando compreender o que eles pensavam sobre essa temática. A partir desse conhecimento, construir a nossa exposição. Também uma experiência bem legal foi trabalhar no Museu de La Plata, na Argentina, onde eu estive estudando no processo de meu doutorado, como que o público entendia a história da vida na Terra, que é a temática principal, podemos dizer, do museu, né, que é o Museu de História Natural. E aí eu encontrei, estudando público, que tinha uma diferença bem importante entre o discurso que o próprio museu queria contar e a leitura que os públicos estavam fazendo. E isso era por conta de algumas coisas que não estavam bem resolvidas na exposição e as representações que a mídia vai colocando através de outros canais, né, como a televisão, o cinema, tá? Então, considerar os públicos nas diferentes faces do museu é muito importante para também nós aprender sobre que representações das ciências e das tecnologias podemos fazer, como fazer um discurso que seja compreensível, que seja apropriado, e como fazer museus que sejam apropriados para esta época, para a época que a gente está vivendo,
que os museus têm um papel muito importante no debate, falar de controvérsias, dos problemas que temos, né, como sociedade. Então, não podemos trabalhar com uma sensação de que nós vamos mostrar uma ciência que está desproblematizada, que não tem nada a ver com os problemas que temos dia a dia nas nossas sociedades. Então, acho que esse é o papel principal dos museus atualmente, ter um espaço de debate e de discussão com nossos públicos.